Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver aí assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe muito. Nós vamos gravar aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Esse estudo ele compreende de Êxodo 30, do verso 11 até Êxodo 34, verso 3, tá certo? Mas eu vou elevar um pouquinho, vou falar até a parte final ali de Êxodo 34. Também 1 Reis 18, do verso 1 ao 39, que fala da história de Elias, ali com o rei Acabe. Né? E também o livro de Marcos, capítulo 7, tá bom? Do Evangelho. Mas também nós vamos separar alguns textos ali que a gente tem de Romanos, capítulo 9, e também de Apocalipse, alguns versos ali que nós vamos ler também nesse estudo de hoje. Então eu espero que você tenha lido todos os textos que a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Se você não leu, dá uma pausa no vídeo, leia os textos para você saber o que nós vamos estar estudando aqui hoje, tá certo? Se você já leu, então abra sua Bíblia ali junto comigo, ali em Êxodo capítulo 30, e nós vamos começar o nosso estudo. Aqui a primeira menção que aparece, na verdade toda essa paraxá, todo esse estudo, eu consigo enxergar Cristo em cada uma das passagens. Aliás, quando o judeu que não crê no Messias, não crê que Yeshua é o Messias, esse texto todo ele se refere ao Messias que virá, ao Messias que viria para o judeu. Eu entendo nesse texto que ele é uma referência exata ao Messias Yeshua, a Cristo, a Jesus. Tá? E nós vamos conseguir compreender cada uma das partes. Seria muito grande falar de cada uma das partes, mas eu vou tentar resumir ao máximo para que não seja longo e esse estudo ele possa ficar também com 30 minutos, tá certo? Então aqui no capítulo 30, a partir do verso 11, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. E aqui é feita uma estipulação de valor, né? O valor seria de meio ciclo, e esse valor ele seria igual para todos da nação de Israel. Não seria, para quem fosse mais rico não seria maior, e para quem fosse mais pobre não seria menor, seria um valor igual. E todos que tinham acima de 20 anos de idade, então eles deveriam fazer essa oferta. E essa oferta ela é dada para quê? Para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. No verso 15 diz: O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Então aqui eu vejo que essa expiação, o nosso Senhor Jesus, quando Ele nos coloca nesta aliança com Deus, Ele mesmo ele faz expiação por nossos pecados, por nós. Essa mesma expiação Ele nos coloca, Ele nos enxerta nesta aliança. E quando Ele nos enxerta nessa aliança, Ele faz essa expiação por nossos pecados. Nós vamos entender que o culpado pelo pecado, Deus ele não tira a consequência. Nós vamos ver já. Mas Ele elimina o pecado. E você passa a ser parte da aliança com Deus. E o preço pago por Jesus não tem preço. Não vale meio ciclo, 20 geras. Não vale isso. Não tem preço que Jesus fez por nós. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário quando Ele morreu. Mas maior do que isso é o que Ele fez posterior, que foi ressuscitar dos mortos e dar a oportunidade para todos nós de conseguir chegar à vida eterna. Vamos continuar. Aqui no verso 18 diz: Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Para lavar. Jesus é a água da vida. Né? Muitas vezes a gente vê essa referência na parte da Brita Hadashah do Novo Testamento, mostrando que Jesus é a água da vida, que nós devemos beber desta fonte, beber da água que é Jesus. E aqui eu vejo essa referência também, que essa bacia de bronze e o seu suporte de bronze também é uma referência ao Messias. E no verso 20 ele diz uma parte que eu grifei: para que não morram. Né? Então, se você não vai se lavar no Cordeiro de Deus, você não tem parte na vida eterna.
Você precisa ser lavado, ser limpo, purificado por Yeshua, para que você possa também alcançar a vida eterna e você não morrer eternamente. Vamos continuar aqui no verso 22 até o verso 33 e do verso 34 ao 38, ele vai falar sobre a unção do óleo, é uma preparação de um óleo, e do verso 34 ao 38 ele vai falar sobre a preparação de um incenso, que era para ser utilizado lá. Nós não vamos entrar nos detalhes disso, mas eu quero frisar duas coisas que é uma para o óleo e uma para o incenso, que tem a ver, tá bom? Que não deve ser feito, porque às vezes tu pode dizer, eu vou fazer esse óleo para mim, vou fazer esse incenso para mim. Não, não é para você fazer isso não. Olha o que o texto diz: não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Então você não pode fazer uma composição de um óleo igual, e ainda mais pegar esse óleo e querer ungir as pessoas e tal, que não forem santas, separadas para Deus, que tenham um sacerdócio a servir a Deus. Isso não é para nós hoje. Não é para você fazer isso na sua casa, ou você que tem uma igreja quer fazer isso. Não é para você fazer isso. A Bíblia não está te dando autoridade porque você se constitui um sacerdote de Deus. Tá? Não caia nessa cilada. Não é para fazer isso aqui. E também aqui referente ao incenso. Ó. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do seu povo. Aqui o texto é bem claro, está dizendo que não é para ser feito para você não ser eliminado do povo de Deus. Então não é para você fazer porque você quer, porque você acha que vai ser bom, porque... Não! Siga as instruções de Deus e ponto. Não queira saber os motivos de por que não vai fazer. Deus pede para não fazer. Ponto. O sacerdote da época é que deveria fazer. Para unção até mesmo Arão era ungido com esse óleo, né? Então não é para fazer e ponto. Acabou a história. Mas eu queria deixar para você porque talvez possa pensar, mas então eu quero fazer esse óleo para mim. Então você já sabe que não é para fazer. Vamos continuar no capítulo 31, do verso 1 até o verso 11. Ele faz todo o resumo das últimas duas paraxá que tivemos, né, das últimas duas porções, e a continuação dessa até a finalização ali na parte do óleo, né? E aqui a partir do verso 13, então ele vai falar sobre o sábado, né, o dia de guarda, o sábado, né? Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou frisar aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui no verso 16, ele diz, ó, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Sinal, é um sinal, tá certo? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia ele nos dá o exemplo. Descansou e tomou alento. Certo? E no verso 18, então, ó, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, que são as tábuas onde que se encontram as 10 palavras, os 10 ditos que nós vimos lá em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos também, né? Conhecido como os 10 mandamentos, e ali está toda a relação do que resume toda a Torá. Jesus resumiu em amar o seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, que é o resumo desses 10 ditos, e também que é o resumo de toda a Torá. E quando Moisés pega esses 10 ditos, é o resumo de toda a Torá que nós estamos estudando aqui. E aqui está escrito então que essas tábuas de pedra, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Aqui no capítulo 32, então acontece a idolatria, né? Arão, por ser uma pessoa fraca, né, por não ter uma liderança forte, né, aos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, ser um pastor fraco, um líder fraco na igreja, por não ter força de comando, né? Então ele faz o quê? Ele permite com que o povo de Israel cometa um adultério de idolatria, né?
se prostitui com outros deuses, que não são deuses na verdade, não é Deus. Deus é um só, né? E aqui no verso 2 ele fala: tirai as argolas de ouro das orelhas de todos os vossos filhos, filhas, e trazei, de vossas mulheres e trazei. Então todo o povo retira, Arão ele joga todo o ouro lá para esquentar e usa um burril, que é um pedaço, uma haste de metal, na ponta tem uma ponta afiada, né? Então ele vai ali, trabalha com aquele burril e faz um bezerro fundido, né? E coloca lá para o povo adorar. E ele faz um altar para sacrifício, e o povo ali então se levanta para se divertir, que está ali no verso 6. Então ali foi um paganismo completo, né? E a gente vê na continuação que Deus, ele quer destruir o seu próprio povo, né? Aqui no verso, só voltando rapidamente, no verso 9, verso 7 diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Né? Já se corrompeu. Mal Moisés tinha saído do meio do povo para pegar as instruções de Deus, o povo se corrompe. Né? E disse mais o Senhor, no verso 9, a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, que não se curva, que não se humilha ao Senhor, que não obedece, que é teimoso. Quantas pessoas são teimosas porque não querem ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão me assistindo e não querem se dobrar a Deus, que tem uma dura cerviz? Olha o que Deus estava querendo falar para Moisés, que é uma promessa bonita também para Moisés, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou falar para vocês. Agora, pois, verso 10, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha que promessa bonita que Deus estava dando para Moisés. Mas Moisés recusou essa oferta de Deus. E aqui nós vamos ver que ele faz uma intercessão pelo povo. A mesma coisa que o nosso Messias, que Jesus faz por nós. Ele intercede por nós porque nós somos falhos e pecadores e errantes. Todos os dias nós erramos, mas nós não devemos permanecer no erro. Precisamos nos corrigir, né? Colocar em prática o que Deus nos mostra e fazer conforme Ele nos orienta, para nós termos uma vida um pouco mais correta perante a Deus. Nós vamos errar? Vamos. Vamos ser falhos? Vamos. Mas se nós pudermos nos corrigir e nos moldar a cada dia, nós vamos errar menos para com Deus. E assim nós podemos ser povo de Deus, viver na presença de Deus. E olha aqui a intercessão de Moisés. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dar-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, no verso 14, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho, nas mãos tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. E aqui eu quero mostrar para vocês que no verso 14, quando fala que Deus ele se arrependeu, ele teve compaixão do seu povo. Né? Ou em outras palavras, ele aceitou a intercessão de Moisés. Então quando qualquer judeu, qualquer um que vem falar: não existe outro intercedor a não ser Jesus, existiu Moisés. Moisés intercedeu para o povo e Deus acatou a intercessão. Então quando Jesus ele intercede por nós, Deus ele acata a decisão do seu filho. Porque ele está mostrando exatamente essa promessa, essa herança. Jesus ele só pôde vir a esse planeta e cumprir o que ele cumpriu porque ele mesmo diz que Moisés fala a respeito dele lá em João 5, já falamos isso em outros estudos,
Então, quando ele cumpre tudo que Moisés escreveu ao seu respeito, porque Moisés escreveu. Então, e você conhecendo o que Moisés escreve, você vai poder conhecer melhor o seu Messias. Aquele que você diz que chama de Jesus, o Cristo. Você precisa conhecer o que ele cumpriu. E você só vai cumprir se você conhecer o que Moisés escreveu, ou do que está escrito aqui, o que nós estamos estudando. Sabe? E quando aqui mostra esse arrepender o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, eu consigo ver que Deus ele mostra essa compaixão comigo e para com você no dia de hoje. Quando você se arrepende, quando você também mostra que não quer mais viver uma vida errada, que você passa a querer conhecer a vontade de Deus, quer largar os pecados, quer largar a força da carne, os desejos da carne. Ou seja, tudo que está dentro do seu coração você quer abandonar para colocar a lei de Deus no seu coração. Como Jeremias 31 fala, como Hebreus 8 fala, como Hebreus 10 fala, para colocar dentro do seu coração, como Romanos 2, 29 fala, que é a circuncisão do coração que você tem que ser feita. Então quando você tem dentro de você que a palavra de Deus, as duas tábuas do testemunho, que são tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus, ela deve estar dentro de você, e a tua vontade você tem que recusar, os teus desejos pecaminosos que são contrários à lei de Deus, você tem que recusar, e você coloca dentro de você essas tábuas, que são os mandamentos de Deus, então assim você consegue ter uma capacidade melhor e maior de estar na presença de Deus, de compreender a vontade de Deus, e de se manter na presença de Deus no dia a dia. E também outra coisa importante é porque quando você faz isso, você cria experiências com Deus. E essas experiências com Deus eleva a tua fé com Deus, a tua confiança com Deus, o teu compromisso com Deus, e as tuas orações vão ser cada vez mais eficazes para a sua vida também. Porque às vezes você ora, mas está numa vida errada, está fazendo coisas erradas. E não é dessa forma que Deus quer ver você. Porque tu vai ver o que Deus fala agora aqui nessa continuação aqui. Olha só. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Verso 19. Olha só o orgulho. Aqui vem entrando o orgulho, tá bom? Logo que se aproximou ao arraial, viu ele o bezerro, quando Moisés desceu do monte, né? E as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espelhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Ou seja, pegou e jogou na cara. Olha a porcariada que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Que idolatria, paganismo é essa aí? Vocês não ouviram tudo que eu falei que era para ser feito? Vocês não entra na tua cabeça o que é para fazer? Pô, caramba, eu vou lá, falo com Deus, quero trazer mensagem para vocês, vocês fazem essas, desculpa falar aqui, mas essas cagadas? O que vocês têm na cabeça? Mais ou menos foi isso que Moisés fez aqui. Depois perguntou Moisés a Arão, quem te fez esse povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Ou seja, por que tu fez isso, Arão? Tu não tem capacidade de coordenar? Tu não tem capacidade de chegar e falar, povo, não é assim, Deus não se agrada disso? Caramba, tu é... vamos fazer então, porque o povo tá pedindo, né? Tu é uma Maria vai com as outras, caramba. Por que tu não obedece o que Deus quer? Que liderança você tem sobre o povo? E você é sacerdote, rapaz. Olha a besteira que tu fez. Mais ou menos isso que Moisés fez aqui. O texto é bem brando, mas eu penso que ele fez mais ou menos isso. E aí, verso 22, por que eu pensei nisso? Porque o verso 22 fala, respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor. Ou seja, pô, desculpa, não fica bravo comigo não. Né? Tu sabe que o povo é propenso para o mal, ele só quer fazer as coisas erradas, Moisés, o que eu posso fazer? Né? Então, mais ou menos isso foi a resposta de Arão. Verso 24, então lhe disse, quem tem ouro, tire-o, deram, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Ou seja, ele nem falou que ele foi lá e esculpiu o bichinho. Uma desculpa esfarrapada que estava dando ali para Moisés. Poxa vida, foi colocada uma condição para ele para cuidar do povo, enquanto Moisés não estava ali, estava lá no monte com Deus. E ele faz isso. Não dá liderança. Um pastor fraco, um líder fraco, um obreiro fraco, um ancião fraco.
que não tem cuidado com o seu povo, com a liderança da igreja que você congrega. Um líder fraco faz com que os membros sejam fracos na fé, que se prostituam, que se corrompam, que não andem nos caminhos do Senhor, que não tem disciplina, não tem ordem. Isso que é o que acontece. Vamos a essa parte que eu falei do orgulho? Vai ser ali no capítulo 33, na verdade, que vai entrar... Deixa eu ver, vai ser no capítulo 33 que vai entrar na parte do orgulho. Vamos continuar aqui rapidamente. Então aqui no verso 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixava à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, né? Deixou à solta, deixou todo mundo lá vão ter, faça o que quiserem, né? Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se levantaram a ele todos os filhos de Levi. E aqui na continuação tu vai ver que 3.000 homens morreram, porque Moisés manda matar os idólatras, aqueles que se curvaram, que estavam se curvando a esse bezerro, que pediram para fazer esse bezerro. Todos eles então, faquinha neles, espada neles, aliás, e cerca de 3.000 homens morreram a mando de Moisés, porque pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Vamos continuar aqui no verso 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vos cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Mais uma vez, a intercessão de Moisés pelo povo. Verso 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, falando isso com Deus, né? Senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aqui eu quero fazer uma menção do que Paulo fala lá em Romanos capítulo 9, do verso 3, porque ele fala aqui para o seu próprio povo, para o povo judeu, né? E aqui muitos falam que Paulo ele foi contra o povo judeu. E olha só o que ele fala: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos bendito, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Aqui eu quero mostrar para vocês que Paulo ele faz a mesma oração que aqui está fazendo Moisés. Risca meu nome do livro da vida ali, Senhor. O livro que tu escreveste. Aqui em Apocalipse nós temos algumas referências, não vou ler os textos, mas tu pega ali em Apocalipse 13... Verso 8 vai falar cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí tu passa umas páginas para frente, tu vai ali no capítulo 20, aqui não vai falar livro da vida, mas no 20, verso 6, bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. No capítulo 20, aí no verso 12, também o livro da vida foi aberto. E ali no capítulo 21, verso 27, fala também mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Então, aqui você pode ver do escrito no livro da vida. E quando Paulo fala que ele gostaria de ser anátema, ou seja, ele queria que fosse, se ele pudesse salvar mais um, pelo menos, do seu povo, que ele fosse amaldiçoado se isso ajudasse alguma coisa. E aqui Moisés faz a mesma coisa. Ele fala: risca-me, peço-te do livro que escreveste. Né? Então eu vejo essa correlação, por mais que o livro aqui ele pode ter relação com toda a contagem do povo que estava sendo feita, ou também as tábuas de pedras que foram feitas, mas aqui eu também vejo essa relação do livro da vida, o livro que Deus escreveu para aqueles que seriam salvos. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não, Moisés, não vai ser você que eu vou riscar. É quem pecar contra mim é que eu vou riscar o nome dele do livro da vida. Você fica teimando, como o povo querendo fazer um bezerro aí, você fica teimando e você não quer obedecer as palavras de Deus, as ordens de Deus, o que ele deixa para nós na Torá, ele vai riscar o teu nome do livro da vida também. Eu não estou falando que você vai ser salvo por obras,
Mas eu estou falando para você que você necessita sim ter uma conduta perante a Deus. Jesus ele te enxerta nessa verdadeira oliveira. Quando ele te enxerta é para você ter uma nova vida. É como para você ter uma nova conduta, para você se converter. Você aceita se converter a Deus. E quando você se converte, você tem que ter uma nova conduta. Se você não tem uma nova conduta, você simplesmente você se auto-anula, você se auto-retira dessa aliança. Você fala, Deus, eu entrei para a tua aliança, mas eu não quero seguir como o Senhor. Então, você sai. Não, mas eu tô com Jesus, eu tô na aliança, mas eu quero encher a cara, eu quero fazer tudo o que eu quero ter relações sexuais com várias pessoas, e eu quero permanecer nessa aliança. Deus ele vai fazer, ó, não, filha, tu não vai ter não, comigo não. Não é assim que eu quero. Não, não dá, não tem como. Né? O que está escrito aqui? Ó? Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tu quer viver no pecado e quer ser salvo? Não vai ser, meu amigo. Não adianta ficar passando a mão na tua cabeça. Estou falando as claras aqui. Quer ser salvo por Deus? Viva como Ele quer que você viva. Aceite Jesus como Messias e tenha uma nova vida. Larga essa vida que tu está tendo aí. Vamos para o orgulho. Agora sim no capítulo 33. Olha só. Verso 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Lembrança do que eu li agora há pouco, que Moisés fez intercessão pelo povo. Grava na mente. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os zebugeus. Em outras palavras, os povos pagãos que tinham idolatria, e Deus não se agrada de idolatria. Não adianta você falar, eu tenho aqui um santo, não, Deus não se agrada de idolatria e ponto. Tá certo? Esses povos eram idólatras, povos que desagradavam a Deus. E a resposta para isso está na continuação, vamos lá. Sobe para uma terra que mana leite e mana mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Olha só, essa primeira questão aqui fala que Deus não quer mais subir no meio do povo, porque se subir, vai consumir com todo mundo por causa daquilo que eles fizeram, do paganismo, da idolatria do bezerro de ouro, para adorar e sacrificar, ainda fizeram sacrifícios. Né? Verso 4, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Aqui começa a entrar o orgulho. Começa a entrar o orgulho que eu falei para vocês. Olha só, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, ou seja, Moisés falou, Deus não vai mais estar no meio de vocês porque vocês estão no pecado, estão vivendo nessa patifaria aí, nessa idolatria, e o povo, e agora? E começaram a chorar, a ficar tristes, o olhar, o que é atavios? Aqui o Dr. Lúcio Sede, ele fala uma coisa, ó. Atavios é o que? Símbolos de um estado alegre, próspero e de grande importância. Ou seja, estavam tudo aí, tô nem aí. Eu tô aqui no meio, tô junto, tamo indo, tá beleza, tá tudo bom assim como tá. Eu falo que eu sirvo a Jesus, Deus está em todos os lugares, Deus é um só, né? Não importa o que eu faça, eu oro a Deus, está tudo certo, eu vivo minha vida como eu quero, eu fumo meu cigarrinho, eu bebo, encho a cara, né? Eu uso droga, então tá aí, eu não quero nem saber, eu faço tudo e eu vou lá, falo com Deus, está tudo certo. Deus vai riscar o teu nome do livro da vida. Vamos continuar. Mais uma vez no verso 5, então fala sobre os atavios. Né? Ele vai falar aqui, ó, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, teimoso. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios. Tira esse orgulho, tira essa prepotência, tira esse sorriso. Não tá bom pra você não, meu amigo. Se você acha que está tudo bem, saiba que não está, se você está vivendo nesse pecado que você comete aí. Eu não vou ficar citando os pecados que você comete. Você sabe que você faz de errado. Tira esse sorrisinho e começa a se humilhar a Deus. Para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante, ou seja, baixaram a bola. Viram que estava errado, fizeram cagada, baixaram a bola
escutaram mais uma vez a voz de Deus e começaram a seguir. Na continuação eu não vou falar muito aqui, mas muita coisa para falar, eu não vou ler tudo aqui. Moisés roga a Deus para sua presença, seja Deus... Moisés queria ver a face de Deus, Deus fala, não, tu não pode ver a minha face. Então Moisés acaba vendo as costas, passagem de Deus, as costas de Deus. E no capítulo 34, que é a parte onde que nós iríamos entrar no final, que eu vou ler uma coisinha a mais aqui porque eu achei bastante interessante, né? Mas aqui no capítulo 34 diz assim, ó, é a segunda tábua, né, da lei. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, Deus estava fazendo novamente uma aliança com o seu povo, com aquele que foi escolhido para ser povo. Verso 4, lavou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E aqui é o que vem que eu quero chamar a sua atenção, que é o verso 6, verso 7, verso 8 e verso 9. Preste bastante atenção porque é o que eu vou falar para vocês agora e vai ser para finalizar o nosso estudo, tá bom? Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou, isso Moisés clamando, tá? Moisés estava clamando ao Senhor ali no monte. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Ou seja, você não vai ser inocente. Se você tem culpa, você não vai ser inocentado. Você vai pagar o preço pelo erro que você comete. Vai pagar o preço. Tu está errando de propósito, tu sabe que está errando, vai pagar o preço pelo teu erro. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse o Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. É uma oração que Moisés faz na presença do Senhor. Uma oração querendo mostrar o arrependimento dele pelo seu povo. Eu vejo Jesus fazendo essa oração constantemente por você, por mim. Perdoa, Senhor. Perdoa. E se nós tivermos em mente essa oração aqui, isso que eu acabei de ler, na nossa mente, no nosso entendimento, nós devemos seguir isso. Que nós não devemos ser um povo de dura cerviz. Que nós não devemos viver na iniquidade. Até a palavra propriamente dita por tradução por iniquidade no Novo Testamento é anomia, e essa palavra ela quer dizer sem lei, sem Torá. Perdoa, Senhor, o povo por não viver conforme a sua Torá. Para finalizar, eu tenho um texto do livro de Shemot, né, Nomes, do Rabino Marcelo, na sua página 161, que o porquê que nós estudamos a Torá e por que eu tenho feito esses vídeos. Ele diz aqui assim, ó, estudamos a Torá para restaurar as áreas de nossa vida ainda não restaurada. Iniciando essa restauração no indivíduo, ou seja, em seu caráter, na nossa alma, no nosso ser. Pois cremos que indivíduos restaurados geram famílias restauradas pela palavra de Deus, que, por sua vez, formarão igrejas locais restauradas nos princípios e nas tradições da igreja do primeiro século, perdidos ao longo da história. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Ele ficou um pouquinho longo, passou um pouco de 30 minutos, 34 minutos, quase 35,
Mas eu desejo que você seja abençoado por Deus, protegido por Deus e que você de fato se converta. E ao se converter a Deus, nasça de novo, se batize nas águas, tenha um encontro com Deus e viva uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo quer que a lei de Deus esteja dentro do seu coração, escrita. Tira ela das tábuas de pedra e coloca dentro de você. E para você colocar ela dentro de você, você tem que tirar o que está dentro de você. Essa sujeira que está dentro de você, você precisa eliminar. Então você coloca as leis de Deus dentro de você para que você venha praticá-las. Saiba o que é bom para Deus e pratique o que é bom para Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Até a semana que vem no próximo estudo.